noite a todas, né, e todos que vai dar hoje continuidade ao nosso curso de extensão, supervisão escolar, didática e política educacional, reflexões teóricas e práticas, que é um projeto da SESC com a UFSC e o GPDIM. Eu já quero agradecer antecipadamente a professora Gimena. Então é bem diverso o público aqui, mas a grande maioria supervisoras escolares que estão dentro da escola. Quanto é importante a gente que trabalha com currículo, que pensa a formação de professores, poder ouvir um pouquinho sobre a educação sexual em tempos tão difíceis, tanto o conservadorismo, poder estudar e trazer também para a escola, poder pensar a educação sexual na educação básica. Eu vou passar para a Carol também é supervisora da SESC, que vai fazer uma breve apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Gimena, professora efetiva na Cidade do Estado de Santa Catarina, na FAED, Centro de Ciências Humanas e da Educação. É doutora em Educação pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, na linha de pesquisa Educação, Relações de Gênero e Sexualidade. Atuação prioritária na área da formação de professores para a educação básica. Nos últimos 30 anos, a professora Gimena tem atuado em cursos que promovem reflexões com os poderes públicos, com as famílias, profissionais da saúde, da psicologia, da comunicação e da segurança pública. Autora, entre outras publicações, dos livros Educação Sexual na Sala de Aula e Mitos e Tabus da Sexualidade Humana. Professora Gimena, sinta-se à vontade, que a gente está lhe aguardando agora com a escuta bem atenta. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Raquel. Ela conseguiu me fazer aceitar nesse momento de partilha com vocês e espero que as minhas escolhas sejam interessantes, as reflexões que a gente vai fazer aqui. Estou muito feliz que o pessoal da supervisão escolar tenha criado esse momento. É bacana que vocês se coloquem como profissionais que têm uma responsabilidade no espaço da escola, entendendo que muitas vezes nós precisamos superar, às vezes até as nossas opiniões pessoais, até aquilo que a gente acha que deveria ser ou não, para atender o que a política educacional nesse país espera de nós. A gente entra em conflitos com os nossos valores pessoais, nossas crenças religiosas, mas existe uma diferença entre a nossa atuação profissional e aquilo que talvez a gente achasse que fosse o mais adequado para a escola. Eu espero que a gente possa fazer algumas discussões nesse sentido, em relação ao verdadeiro papel da escola nesse contexto de discussão dessa temática, que, como a Raquel falou, nos últimos tempos tem sido motivo de muita polêmica e muita discussão e muita, vamos dizer assim, desinformação ou confusões, propositais ou não, em relação a essa temática na educação básica. Das perguntas que a Raquel me encaminhou, 30 perguntas, eu classifiquei elas em 4 categorias. Mas antes disso, queria chamar a atenção de 3 menções que foram feitas de pessoas que disseram que não tinham nenhuma dúvida, um pouco interesse, que não tinha nada a perguntar nessa temática. Muitas pessoas acham que isso não é tema do currículo escolar. Talvez sejam essas pessoas que tenham dito que não têm interesse, né? Talvez esteja querendo dizer que elas acham que isso não é algo a ser discutido, então não vou nem fazer pergunta. Ou então, que muitas vezes a gente trabalha certos temas que eles são importantes dentro de uma política educacional e às vezes a gente tem que superar então as nossas opiniões e dificuldades sobre essa temática, né? No caso da educação sexual, talvez seja o mais evidente, né? Ninguém tem muita dificuldade em trabalhar educação ambiental, educação para o trânsito, contra as drogas, mas a questão da educação sexual, as pessoas veementemente se opõem. E por isso que nós, supervisores escolares, muitas vezes nós temos que argumentar com as pessoas e para isso a gente precisa ter bastante compreensão do contexto em que a escola pública está inserida hoje e nos últimos anos. Qual é a organização das perguntas? O papel da escola pública na educação para a sexualidade saudável e responsável, junto com a legislação que ampara essa discussão do tema, e isso tem que estar muito bem claro para vocês por 2 motivos. O primeiro, principal dos motivos da legislação é vocês se sentirem seguras, vocês se sentirem certas e convictas que vocês não estão fazendo nada errado e de que a legislação vai amparar vocês. E segundo motivo é para vocês poderem mostrar para as pessoas, argumentar com as pessoas, mostrar para elas quais são as leis, quais são os documentos, quais são as políticas no papel que amparam essa discussão. A relação escola com famílias e o ponto que mais foi solicitado é metodologia do ensino e didática. Qual é o nosso papel nas intervenções sobre a educação sexual e sobre a legislação, qual é que embasa e assegura que essa temática seja discutida na sala de aula, qual a legislação relacionada a cada faixa etária da educação básica. Então a primeira reflexão que a gente precisa fazer
O que é que define um currículo escolar? O que define os assuntos, os conteúdos que estão no currículo? Que é, inclusive, coisas que a família tem que parar para pensar também. Todas as reflexões que eu vou fazer com vocês podem fazer com qualquer pessoa, tanto as que são favoráveis à temática, quanto as que não são. O que define um currículo escolar? Os conhecimentos científicos considerados fundamentais para a formação humana e para a vida na sociedade. É a primeira coisa que define por que um assunto, um conteúdo está na escola. E isso, quando a gente fala de conhecimentos científicos, esse conhecimento pode tanto estar nos componentes curriculares, nas disciplinas, que são obrigatórias, como eles podem estar em outros temas considerados relevantes. E nós vamos ver que toda política educacional escrita, construída ao longo de todos esses anos, sempre vai definir os componentes curriculares, como vai definir outros temas e assuntos que são importantes para a escola trabalhar. O outro ponto que eu coloquei aqui que considero importante são as necessidades e os interesses do aluno. Essa necessidade e interesse está relacionado com o crescimento, os processos de amadurecimento e de socialização, o interesse da interação entre ciência, tecnologia e sociedade e a qualificação para o trabalho. Então, essas necessidades e interesses versam sobre todos esses componentes aqui que estão o tempo todo se modificando. Se hoje a gente tem a inclusão das mídias digitais, a escola tem que discutir o comportamento coletivo nos espaços das mídias, da internet, a ética da convivência, isso é porque é uma necessidade que surgiu nos últimos tempos. E o outro ponto é o modelo de sociedade que se quer construir. Desde a Constituição de 88, eu estou falando da Constituição de 88, porque a partir de 88 se passou a estar escrito, né? E depois, logo em seguida, em 1990, sai o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, desde a Constituição de 88, a escola brasileira ela é vista como uma instituição fundamental dentro de uma rede de proteção da infância e da adolescência. A escola, além de ela estar preocupada com a transmissão do conhecimento científico, ela é também, juntamente com uma série de outras instituições, Ministério Público, Conselho Tutelar, responsável por uma rede de proteção para as crianças e adolescentes. Por isso que tudo e qualquer fenômeno social que possa vir atingir essa infância, ele é de interesse da escola trabalhar. Trabalho infantil, abuso sexual, violência doméstica, negligência, turismo sexual infanto-juvenil, tudo isso que o ECA trouxe à tona na década de 90, passou a ser problemas da sociedade a serem resolvidos, que atingem a infância e a adolescência, onde a escola é uma instituição nessa rede de proteção que tem a sua função. Não é à toa que, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma professora de educação infantil que está trocando a fralda de um bebê, que vê que essa criança está com lesões na sua genitália, que ela supostamente possa estar sendo vítima de abuso sexual, essa professora precisa necessariamente fazer a denúncia. Quais são as principais ameaças que sofre a juventude? As violências de todas as ordens. Então, violência no trânsito, violência decorrentes do consumo de drogas e violência de gênero nas interações meninos e meninas, a gravidez na adolescência e a contaminação de HIV e AIDS, que nos últimos anos tem aumentado dentro da faixa etária de 14 a 21 anos. Se a sociedade tem toda essa preocupação, o currículo escolar ele vai ter que trabalhar essas temáticas, que são temáticas que estão vulnerabilizando a juventude. Qualquer processo educacional para dar resultado na adolescência, ele tem que começar na infância, de forma diferente, como a gente vai ver aqui, a sexualidade é uma delas. Então, combater abandono paterno, o abandono ou desinteresse dos homens em relação aos filhos, combater violência de gênero entre casais, relacionamentos abusivos que vão se traduzir na adolescência ou na vida adulta, eles já começam com pequenas atividades que podem ser feitas na educação infantil. Então, desde a Constituição de 88, essas discussões sendo feitas com o ECA em 1990, culminou com, no governo FHC, governo do PSDB, a primeira definição de uma política pública que colocou a educação sexual no documento, como não se tinha antes. Na década de 70, a professora Isaura Guimarães, que escreveu um livro, Educação Sexual no Brasil, ela vai contar como, na década de 70, cabia aos orientadores educacionais das escolas discutir o tema da educação sexual. Ela vai mostrar como teve propostas no Congresso Nacional para se discutir as questões ligadas à educação sexual como componente curricular, mas nunca foram aprovados, por causa dos problemas da década de 70, com aborto, gravidez, mãe solteira. Incluir de forma nacional essas temáticas não é da noite para o dia. Para incluir um tema numa reforma curricular é porque
O conjunto dos educadores e educadoras que atuam na escola já estão mais do que convencidos que essa temática é importante. Vou destacar 3 coisas importantes do governo FHC de 95 a 2003. A LDB, que é a que a gente tem até hoje, que embora tenha tido alterações, enfim, mas é a lei, a LDB de 96. O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que começa a falar em direitos humanos, que vai combinar depois com as políticas de identidade, que vão se fortalecer na década de 90 e anos 2000, que mostram por que hoje existe tanta visibilidade da comunidade LGBT, que ia mais. E os parâmetros curriculares nacionais, que foi o primeiro documento nacional, uma tentativa de unificar currículos. Nesses documentos em 97, que vocês devem ter acompanhado, aqui ainda fala em séries, né? Depois é que vai ter a lei do ensino fundamental de 9 anos, que vai passar ano, para se falar ano e não mais séries, surgem os temas transversais. Eles foram definidos por causa da urgência social, isso em 97, por causa da abrangência nacional, por causa da possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e porque eles ajudavam a favorecer a compreensão da realidade. Então, esses eram os temas. Por que os temas transversais tiveram tanta reação contrária da escola quando eles foram lançados? Porque os professores não tinham formação para trabalhar essas áreas. O que se entendia por essa educação sexual quando se falava? Né? Para o ensino fundamental, tá, gente? Aqui foi lançado pela primeira vez só pensando no ensino fundamental. O importante era trabalhar o corpo, matriz biológica, que tem nos livros de ciências até hoje. Pela primeira vez se reconhece a importância das relações de gênero numa política pública nacional, as questões de gênero, e a prevenção das DSTs, HIV, AIDS, aqui com a nomenclatura ainda de DSTs, para a gente ser preciso no período histórico. Hoje a gente já tem a discussão sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Nessa proposta curricular, esses eram os componentes curriculares, os outros temas relevantes a serem discutidos na escola. Eu já vou pular agora 20 anos para frente, eu vou sair dos PCNs de 97 e vou para a Base Nacional Curricular Comum, para o Temer. De novo, uma tentativa de fazer um documento nacional, não só para gerir os estados e os currículos estaduais e as mudanças nas propostas curriculares de cada estado, mas principalmente para dizer a unidade, o que se entende pela educação pública desse país. Qual é a filosofia, quais são os princípios norteadores dessa filosofia de educação para todo mundo. Estou falando da escola pública, de uma democracia dita laica. Então, a Base Nacional também tem os componentes curriculares e ela então vai falar de outros temas considerados relevantes. E aqui nessa legislação, que a gente já está falando da legislação, na Base Nacional Curricular Comum, ela traz os elementos da LDB de 96 e ela diz claramente que o objetivo dos conhecimentos é o desenvolvimento pleno da cidadania e que a gente deve buscar uma escola que construa uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC, quando ela fala o que é equidade, ela vai dizer que a experiência escolar tem que servir para todo mundo, independente de alguns atributos identitários, como aparência, etnia, religião, sexo ou quaisquer outros atributos. Daí a base vai deixar bem claro, as escolas têm autonomia e competência para além do seu PPP, do projeto pedagógico já aprovado, para incorporar nos seus currículos temas contemporâneos de forma transversal. Então traz de volta a ideia de transversalidade de um currículo, que são temas que atravessam as disciplinas, ou projetos maiores que a escola possa vir a fazer, todo mundo, né? Pode ser na forma de projetos integradores, de forma transversal e integrada. Ok? Então vamos lá entender quais são esses temas contemporâneos que a Base Nacional Curricular Comum prevê na sua página 15 e 16, onde ela inclusive menciona as leis que amparam. E quando ela vai mencionar as leis que amparam, saúde, sexualidade, vida familiar, está previsto numa resolução do Conselho Nacional de Educação de 2010. Comparando os dois, temos 2 documentos nacionais curriculares, os mais importantes, que prevê a possibilidade das discussões desses temas, tendo ele presente nos PPPs das escolas ou não, ou tendo eles presentes nos documentos abaixo, nos planos estaduais de educação ou nos planos municipais de educação ou nas propostas curriculares dos estados e municípios. Não bastasse isso, na página do governo do estado, onde está escrito legislação, a gente vai encontrar todos esses documentos, plano estadual de educação de presídio, plano estadual de educação, todos eles têm essa flechinha em verde. Todos eles são legislações que prevê a possibilidade de discussões de assuntos ligados à sexualidade. Esse plano estadual que eu não conhecia, que é para 2016 e 2026, ele vai dizer a trajetória histórica da educação em diversidade e a inclusão centra-se no pressuposto de que o direito à educação é para todos.
e que deve ser garantido políticas contra formas associadas de exclusão, preconceito ou discriminação de natureza étnico-racial, de orientação sexual e identidade de gênero. Se nos últimos anos tivemos movimentos contrários conservadores, agressivos, que basicamente atuaram nos processos de elaboração dos currículos, tentando tirar palavras dos currículos, principalmente as palavras que remetiam à discussão da educação sexual, da sexualidade, das questões de gênero. A gente vai ver que mesmo assim houve e ainda continua havendo resistências, principalmente dos profissionais da educação que elaboram esses documentos. Porque quem está na escola, quem estuda e faz pesquisa, sabe que essas áreas, esses conhecimentos, eles são fundamentais para a vida em sociedade de hoje. E eu falo com vocês como profissionais, mas poderia estar falando aqui com o pai e com uma mãe, que sabe que é importante orientar e falar e dar informações para as crianças e jovens sobre esses temas, mas não faz porque não sabe. Não faz porque tem medo, não faz porque tem vergonha. E que é por isso um dos principais fatores para a gente resgatar as famílias nas escolas e voltar as famílias a respeitarem as escolas e os profissionais da educação, é mostrar que a família e a escola que é a mesma coisa, o bem das crianças e jovens. E que as pessoas deveriam se unir, entender os profissionais da educação, entender as propostas pedagógicas, e a escola deveria, como era na década de 80 e 90, se sentir assim: olha, que bom que a escola trabalha esse tema, porque eu não sei o que eu faço. Tá? Então, esperamos que daqui a algum tempo a gente tenha novamente essa relação entre escola e família, e que para isso acontecer é que preciso uma posição firme da gestão escolar, de todo mundo, não só dos professores e professoras que querem trabalhar esses temas nas escolas, como também das supervisoras escolares que estão ali ajudando, mas direção também junto à sua comunidade escolar. Então aqui está o Plano Nacional de Educação em vigor, que foi aprovado em 2014 no Congresso Nacional, e a gente viu todo o movimento para que, segundo a diretriz, não tivesse essa questão étnico-racial, orientação sexual e identidade de gênero. Esse inciso terceiro é que foi alterado no Congresso Nacional. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Tirou-se as palavras, mas se deixou amplo, servindo do mesmo jeito para o trabalho de qualquer discussão sobre questões étnico-raciais, orientação sexual, relações de gênero e acessibilidade, era o texto que foi retirado, né? Que quando teve as discussões dos municípios sobre o Plano Municipal de Educação, o prefeito foi na televisão dizer que ele estava retirando do texto todos os termos relações de gênero e sexualidade que aparecessem no Plano Municipal de Educação. Só que logo em seguida o pessoal lança as diretrizes curriculares para a educação básica da rede municipal de Florianópolis, e onde está explícito aqui, fala da importância da educação integral, fala da importância de reconhecer todas as identidades das crianças e jovens, do respeito às diferenças e das relações de gênero, citadas páginas 23, 30, 34 e 35 do documento. O Plano Estadual de Educação também, mesmo havendo um movimento na Assembleia Legislativa para que essas temáticas não aparecessem, ele consta aqui na meta 2, ensino fundamental de 9 anos, estabelecer o acesso e permanência do aproveitamento escolar, controle de situações de discriminação, preconceito, violência na escola, para garantir o sucesso escolar dos estudantes. Qualquer documento que fale em combater preconceito e discriminação, gente, é um documento que permite discutir todas as formas de discriminação e preconceito. No meu livro eu vou abordar todas elas: homofobia, xenofobia, misoginia, machismo, sexismo, etnocentrismo, transfobia, todos os temas. Eles não alteraram a tônica da concepção da escola brasileira. Qual é? É a inclusão de todos, a superação das desigualdades e a construção de uma sociedade justa para todo mundo. E é por isso que todas as tentativas, inclusive do movimento Escola Sem Partidos, foram rejeitados no Supremo Tribunal Federal. Todos os municípios que aprovaram legislações proibindo essas temáticas, o Supremo Tribunal Federal, a partir do processo que se iniciou em Alagoas, já
cancelou tudo isso. E é por isso que continua ainda, dentro da política, essa temática sendo usada como trunfo eleitoral para ganhar votos. As pessoas continuam fazendo campanha, são contra a ideologia de gênero, para proteger a família, dizendo que existe uma doutrinação ideológica nas escolas. O tema da sexualidade e da educação sexual se tornou um valor político, eleitoral. Quando fala do atendimento da população de 15 a 17 anos, no Plano Estadual de Educação, a meta 3.6, fortalecer acompanhamento, monitoramento, permanência e aproveitamento escolar, e fala da importância da escola combater situações de discriminações, preconceito, violência, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas e gravidez precoce. Está no Plano Estadual de Educação. O item 7 aqui, educação básica em todas as etapas e modalidades da meta do Plano Estadual de Educação. 7.18, capacitar professores, combater a violência doméstica e sexual. Quando no estado, em 2019, se fez o currículo base do território catarinense, que se pegou a base nacional curricular comum, se disse no documento que foi feito baseado na base, ao fazer na página 26, ao escrever os temas contemporâneos, para serem trabalhados de forma transversal da base no estado, excluiu sexualidade. A única palavra que foi excluída. Então, na página 26 da nossa proposta do território catarinense, onde fala ali em saúde, tem saúde, educação alimentar e nutricional, eles tiraram sexualidade. Sexualidade está em vermelho, em fora, porque eu escrevi, para lembrar para você. Então, qual era o contexto de 2019? O governo estadual anterior, né? Um governo bolsonarista, que ao fazer isso, deve ter achado que iria ter um ganho político, pelo menos deu uma satisfação para o seu eleitorado, mas que não impede que esses temas sejam trabalhados, porque existem documentos maiores acima da proposta do Estado. E como a Constituição garante a autonomia das unidades escolares, cada unidade escolar pode definir temas que são importantes e relevantes dependendo da demanda. Se, por exemplo, na escola, se é matriculado de repente umas 2, 3 famílias de imigrantes haitianos ou pessoas que vêm do Oriente Médio, fugindo da guerra de Israel, e cria-se uma demanda nova para discutir a questão da migração, das diásporas, da questão da xenofobia, é natural que a escola organize a partir desse momento uma discussão sobre essas temáticas, né? Vocês sabem que vocês têm autonomia, vocês estão lidando o tempo todo com problemas, vocês o tempo todo estão tentando com soluções de acordo com as demandas que vão surgindo. Dentro da própria proposta curricular do Estado, do território catarinense, página 42 e 43, quando fala das relações étnico-raciais, a importância de se fazer uma formação docente para combater discriminações raciais, de gênero, de feminicídio, xenofobia e homofobia. Então a gente vê o quê? Como esses movimentos conservadores, vamos entender esse contexto, nos últimos anos, eles foram sem embasamento, sem lógica, eles foram assim uma ação alarmante, agressiva, para voltar as famílias contra a escola, sem nenhum tipo de sustentação em pesquisa e em estatística. Então o objetivo maior era retirar palavras para dar uma satisfação para as comunidades, principalmente religiosas. Eles não se sustentaram, porque na hora que os profissionais da educação passaram a redigir esses documentos, todas essas possibilidades estão aí de volta, gente. Estão aí presentes. Tá? Então, seguindo aqui a legislação, para ser mais rápido, a gente vai ver aqui quem são os sujeitos da diversidade, está ali explicitamente na proposta de 2019, os sujeitos que têm direito à escola, independente do seu sexo, origem nacional, étnico-racial, condição econômica e assim vai, identidade de gênero e orientação sexual. No item, né, quando fala dos componentes curriculares de modo geral, vai estar presente no ensino de ciências da natureza, reconhecer e problematizar atitudes e enfrentar o preconceito, machismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. No meu canal Papo de Corujas, vocês vão encontrar vários vídeos onde eu vou falar das questões de ideologia de gênero. Foi por isso que o canal foi criado em 2016, quando surgiu essa discussão, que eu também fui pega de surpresa. Eu acabei criando esses vídeos explicando o que se tratava, do meu ponto de vista do que era, e depois se confirmou. Um vídeo que fala sobre quando que educação sexual e gênero se tornaram políticas públicas, educação sexual e estudo de gênero e legislação que ampara, conceito de crianças sexualmente saudáveis, que está no capítulo 3 desse livro, Educação Sexual na Sala de Aula, e 3 justificativas para argumentar com alguém que são motivos para que esse tema esteja na escola. Falado sobre a legislação, qual seria o real papel da escola?
vamos primeiro entender que é educação sexual e não vou eu dizer, são vocês. A partir das 30 perguntas, olhando todas as perguntas, como elas foram formuladas, o que elas indicavam, os temas que foram sugeridos, se entende, a partir das experiências de vocês, que uma educação sexual na escola discute sexo e sexualidade, gravidez na adolescência, prevenção da gravidez precoce, a relação sexual, iniciação da vida sexual, prevenção, saúde e bem-estar, questões opressoras sobre gênero, bullying, desrespeito, violência sexual contra crianças e adolescentes, autoestima, emoções relacionadas no desenvolvimento sexual, como culpa e vergonha, pressões sociais, podemos falar dos padrões culturais, né? Conflitos de relacionamento por invasão de privacidade, mídias sociais, filmes e pornografia e relação da escola com as famílias. Tudo isso nas perguntas de vocês explicitaram e vocês então estão me dizendo. Todas essas questões aparecem no trabalho de vocês. Isso é o que diz para mim. Eu não mostrei ainda o que eu entendo, quais são os temas que tem que ser trabalhados na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio. Vocês é que estão me dizendo que é isso aqui. E vejam que, tirando gravidez na adolescência, prevenção, relação sexual, prevenção e saúde e bem-estar, que é a biologia, né? Que a professora de ciências, de biologia pode trabalhar, que vocês podem chamar alguém, um profissional para discutir na escola. Todos os demais questões que envolvem relacionamento, vivem em sociedade, é o que a gente chama de estudo das relações de gênero. Que vão interferir e definir como é que o menino se comporta, como é que a menina age, o que a sociedade espera sobre padrões e pressões sociais, de estética, de beleza, de corpo, de performance sexual. É o que a gente chama de normas sociais. Então vejam que é muito legal que a experiência de vocês mostra que quando eu falo em educação sexual, eu não estou falando do ato sexual, como muitas pessoas se opõem, a gente menos fala de ato sexual. Essa discussão toda ela tem a ver com comportamento. Se a gente quer diminuir a gravidez na adolescência, que os jovens não se tornem vulneráveis em relação às suas práticas sexuais, que se cuidem em relação às DSTs, que façam suas decisões adequadas, que não abandonem seus filhos, que não façam filho achando que tem problema, a mulher cuida, não vou ficar com ela mesmo. Se a gente acha isso é uma questão importante para ser discutido, a gente precisa entender, isso não passa por nenhuma discussão sobre biologia, não está no livro de ciências, está na discussão comportamental. E daí a importância das questões dos estudos de gênero desde 97 numa política pública que está lá no PCN. Então eu vou dizer agora como é que eu entendo essa educação sexual. Primeiro, ela tem que estar intencionalmente presente no currículo escolar, não como componente curricular. Pode ser algum evento, alguma atividade entre disciplinas, enfim, mas ela tem que estar o tempo todo. Não é para esperar acontecer alguma coisa e nem esperar a criança perguntar para se discutir. Nós, na educação infantil, a gente já sabe, todas as crianças fazem as mesmas coisas. Elas têm curiosidade de saber a diferença de meninos e meninas, elas tiram a roupa, elas simulam um ato sexual, elas dão beijo na boca, elas falam palavrão, todas fazem as mesmas coisas. Nós não precisamos esperar que elas façam as coisas para nos deixar de cabelo em pé, para depois tomar uma atitude, ou não tomar nenhuma atitude. A gente estuda para isso, é por isso que a gente se forma em pedagogia, para ler um livro e saber o que as crianças vão fazer. Como é que elas vão tocar no corpo, como elas vão se manipular, intencionalmente presentes nos currículos escolares. Em todos os níveis educacionais, da educação infantil ao pós-doutorado. Foucault já dizia que a sexualidade é um dispositivo social. A sexualidade é utilizada para regular a sociedade, dizer o que é certo e errado, né? Então, como o tempo todo ela nos atravessa, e nos últimos anos ela tem sido usada como um valor eleitoral, a gente precisa entender, no contexto da escola pública, como ela tem sido usada com um fator político e ideológico, dizendo também que todo mundo tem ideologia como visão de mundo, né? Quando as políticas públicas educacionais elas dizem que a educação brasileira deve ser para todos e deve ser inclusiva, ela está dando uma visão de mundo. É uma ideologia de construir uma sociedade da paz e de todos. A educação sexual ela é diferenciada em cada nível de escolarização. Se a gente aprende matemática, a gente começa aprendendo matemática, essa é uma caneta e eu pegando outra caneta.
As operações concretas de Piaget, eu aprendo que isso aqui é 2. Para depois escrever um número, para depois ir fazendo uma fração, para depois estudando algo mais complexo como geometria, ou para depois, quando chego numa universidade, como eu fiz biologia, tive cálculo diferencial integral. Então, aprender cálculo, álgebra, matemática é diferenciado, a educação sexual também é. Ela tem que se iniciar na infância e os aprendizados são sexuais e progressivos. Então, se ela tem que iniciar na infância, se eu começo a fazer no ensino fundamental, o que eu estou de atrasada já, né? Porque quanta coisa que eu deixei de discutir com a criança quando ela era pequenininha, quando ela estava no banheiro, para aprender noções de intimidade, as noções de privacidade. É ótimo com as crianças que vão usar o banheiro da escola da educação infantil. É ótimo falar com a criança na hora do banho. Quando elas são pequenininhas, que elas têm a curiosidade de tirar a roupa um do outro, para ver que um menino tem uma coisinha balançando no meio das pernas e a menina não tem aquilo, com desenhos e falado da diferença do corpo, né? Como está aqui proposto no livro, no capítulo 5 que vocês viram. Então, outra questão importante. Quando eu começo a fazer no ensino médio, quantos valores já foram perdidos na discussão que tinha que ter sido feito nos anos iniciais e na educação infantil? Então, quando a gente vê que um menino da educação infantil pegou uma boneca, uma excelente chance e uma oportunidade para discutir com essa criança a paternidade. Por quê? O abandono de paternidade é um dos grandes problemas no nosso país e um dos grandes problemas da adolescência e da vida adulta. Em 2013, 5,5 milhões de crianças sem registro dos pais na certidão de nascimento. Dados da Fundação Getúlio Vargas, mais recente, de 2012 a 2020, aumentou o número de lares chefiados por mulheres, que hoje é 51%, a chamada família monoparental. E mais recentemente, em 2020, saiu um dado mostrando que o abandono paterno, só em 2020, 6,31% das crianças que nasceram foram registradas apenas com os nomes das mães. Só em 2020, 80 mil crianças. E a gente fica preocupado quando uma criança da educação infantil pega um bebê, porque isso tem a ver... Qual é a ignorância que passa pela cabeça das pessoas? Que o brinquedo infantil determina a orientação sexual da criança. Pais e mães também, né? Eles pensam isso. Que a orientação sexual da criança, ou seja, se ela vai ser homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual, que são as 4 orientações sexuais hoje reconhecidas pela ciência, que os brinquedos infantis, ou a cor de alguma coisa vai determinar isso, né? Eu fico às vezes pensando, gente, esse pessoal que fala em proteção da família tradicional, que são pessoas que falam sempre em proteger a família tradicional, mas não falam em combater o abuso sexual, porque a criança, 90% dos casos de abuso sexual a criança sofre dentro da família, não fala no abandono infantil, de se fazer educação sexual na escola, não fala da questão da sexualidade adolescente ou dos casos de interrupção de gestação, nem dá nenhum tipo de orientação. É um pouco assim, estranho, para não dizer hipócrita, as pessoas que defendem a família tradicional e não discutem essas questões que são questões diretamente relacionadas a comportamento. Esse é um livro de educação infantil de escolas particulares. Mostra uma foto do ciclo da vida, como tem nos livros de ciências, de livros didáticos de ciências. Essa reflexão de fazer com as crianças da educação infantil, que brincam, que a criança nasce, que o animal nasce, cresce, reproduz e morre, ou no ensino fundamental, ou até no ensino médio, na biologia, em simplesmente fazer a seguinte mediação pedagógica: perguntar para todos os jovens qual é o único desses eventos, desses fenômenos que estão acontecendo aqui, que se pode escolher. E quando a gente diz pode escolher, a gente discute em qualquer nível, desde a infância, educação infantil, até os adolescentes, tomada de decisões. O que implica se reproduzir? E daí vem a questão, a queima-roupa da educação sexual com adolescentes. Meninos e meninas juntas, sempre, com a educação. Vai estar no meu livro no capítulo 3. Nunca separado. Ai, mas eles são tão sensíveis, eles ficam constrangidos. Não, é para ficar constrangido. Primeiro que ninguém vai discutir a sexualidade de cada um, já vou falar aqui. Educação sexual não é terapia grupal. É para discutir temas e não a vida de cada um, sexual de cada um, nem da professora, né? Então, já vamos falar disso. Mas é sim juntos, para fazer a coeducação e para as relações de gênero. Porque um dos maiores índices de violência sexual e relacionamentos abusivos é no namoro na adolescência. É no namoro da adolescência. Expressões da sexualidade podem sempre ser educadas e não precisam ser reprimidas. Desde a educação infantil, a gente já tem que ensinar as crianças a terem comportamento, o que é para fazer na escola e o que não é para fazer na escola. Por quê? Porque uma das coisas mais comuns da educação infantil é tocar no próprio corpo, que a gente chama autoerotismo, né, e não masturbação, tem uma diferença.
ou automanipulação ou autoestimulação. Vou discutir no capítulo 3 do livro, que está aqui. Educação sexual não é terapia grupal. A escola lida com conhecimento científico e é para discutir temas, assunto. É para discutir virgindade, prevenção da gravidez, métodos contraceptivos. Não é para saber quem já usou camisinha. E essa postura tem que ser feita desde o início. Primeiro, para que ninguém use uns contra outros situações pessoais. Segundo, para que a privacidade seja garantida de todo mundo e para que a coisa não descambe. A professora Graça Soares, que falava que a educação sexual tinha que ser feita com seriedade, tem que ser sério, mas não é para ser sisudo. Ou seja, é sério, firme, mas não precisa ser sisudo, não precisa ser uma coisa de cara fechada, né? As discussões são centradas em temas e não na vida ou experiência pessoal de cada um. Por isso, sim, se a gente for discutir virgindade, o que significa virgindade? Vamos ver o que fala a biologia, a medicina, vamos ver o que fala o Instituto Médico Legal nos laudos que são feitos para dizer que alguém perdeu a virgindade, anatomicamente, biologicamente. Vamos ver a diferença do valor que a sociedade dá, que são relações de gênero, para o menino que perde a virgindade e para a menina que não perde a virgindade. Quando se vai fazer uma discussão, para que não tenha atrito com famílias, para as pessoas vejam que tu está discutindo uma coisa que é séria, né? É uma postura que a escola toma em lidar com esse tema. A escola define esse tipo de padrão. Não é que cada professor faz de um jeito. Né? Claro, eu não estou dizendo que vai impedir que cada um, professor e professora, tenha as suas particularidades, seu jeito de ser, o que gosta de fazer, brincadeiras e tudo, mas não é para falar da vida pessoal. Esse livro, Guia de Orientação Sexual, ele tem esse termo, orientação sexual, que foi feito na década de 80 por psicólogos, entre eles a Marta Suplicy, em São Paulo. Esse pessoal que colocou o termo orientação sexual nos PCNs. Foi um movimento que aconteceu nessa época, desse GTPOS, esse grupo, trabalho e pesquisa em orientação sexual, formado por psicólogos, para meio que tentar criar um novo profissional no âmbito da escola, que seria o orientador sexual. Para não usar o termo orientador educacional, mas já existe habilitação orientadores educacionais, eles, para poder garantir que a escola contratasse alguém que trabalhasse sexualidade, eles tentaram, então, bancar esse termo orientador sexual. Por isso que eles usavam esse termo, que acabou estando no PCN, né? Mas deu muita confusão. Por quê? Porque o que é orientação sexual? Desde a década de 50, na medicina, na antropologia, a orientação sexual é o direcionamento erótico e afetivo das pessoas, que pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Então, usar o termo orientação sexual confundia na época, né? Ainda confunde hoje. Mas esse livro é um livro excelente para trabalhar educação sexual, porque ele fala de faixas etárias e de frases afirmativas de cada tema. Frases que tu pode lançar e fazer uma discussão. Como eu mostro aqui no capítulo 7 do livro, que é voltado ao ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Uma das formas de trabalhar o tema é a partir de frases afirmativas. Ou seja, eu vou falar sobre namoro. Eu começo a dizer, boto no quadro uma frase. No Brasil, uma forma de se referir a namoros eventuais é ficar. E a partir dessa frase se começa uma discussão do que significa, das questões comportamentais, da diferença de meninos e meninas. Então, uma das metodologias muito eficientes no trabalho de educação sexual com adolescentes é a partir de frases afirmativas. Tu tá trazendo uma informação. Claro que a informação tem que ser verdadeira. Então, esse livro é muito bom, ele traz muitas questões interessantes. Os temas devem ser discutidos sob o ponto de vista científico, e para isso é muita ciência que a gente usa. Não é só biologia, sociologia, história, antropologia, filosofia, direito, publicidade, propagandas, psicologia, arqueologia, paleontologia, estatística, geografia, pedagogia. Pedagogia principalmente para as práticas de metodologia, de ensino e didática e as fases do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Esse livro, Mitos e Tabus da Sexualidade Humana, que eu escrevi em 98, daí teve primeira edição em 98, segunda edição em 2003 e a terceira edição em 2009, ele é um exemplo de como, para falar dos mitos e tabus da sexualidade humana, ou seja, das várias representações criadas pela humanidade ao longo do tempo, em diversas culturas, eu li todas aquelas áreas ali. Eu lembro, gente, que no dia que eu fui para a editora, para a gráfica,
Tinha terminado o livro, fui pra gráfica, eu resolvi sair de casa e dar uma volta e fui lá andar lá no centro. E tinha ainda a livraria catarinense ali na esquina, no calçadão da Felipe Schmidt, e eu não me aguentei. Por que eu fui entrar numa livraria? Tinha acabado de escrever um livro, pra que eu fui ver livro? Daí tava lá na área de história, tinha um livro, 4 milhões de anos, cultura sexual. Daí eu mandei um aviso pra gráfica suspender a impressão do livro. E numa semana eu li sobre paleontologia, várias culturas, de coisas achadas, de artigos eróticos há 20 mil anos antes de Cristo. Daí que eu tirei a bonequinha do livro, a deusa de Willendorf, que está no Museu da Áustria, no tempo que as deusas eram mulheres e que quanto maiores fossem as mamas e o quadril significava fertilidade. E daí eu disse para ele, espera que eu tenho um monte de coisa para botar no livro, que foram vários outros exemplos, né, nos mitos e tabus da sexualidade humana que foram discutidos ali. Mas isso é legal, porque na aula de história dá para discutir as questões ligadas à sexualidade. Eu até gostaria de fazer um adendo em relação aos chamados conhecimentos que não são considerados ciências, que não são considerados científicos, mas são conhecimentos humanos, como o chamado senso comum, ou então campo como religião. Elas são importantes. Elas são importantes e a gente não pode negar que isso tem uma importância na vida das pessoas. E isso pode ser trazido na educação sexual com respeito, mas é preciso diferenciar. Esse é o papel da escola. A escola foi criada, qual é a função da escola? Que a gente escutava. Assim como a gente diz que vento é o ar em movimento e um átomo em desequilíbrio elétrico. A escola é o local de transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo do tempo. Então, o papel da escola é a transmissão do conhecimento científico. O que as pessoas vão fazer com isso? Elas vão definir com seus valores pessoais, conversando com o pai e com a mãe, mas é o papel da escola a transmissão do conhecimento. Se existem as políticas públicas que dizem hoje que existe um alto nível de contaminação de HIV, a escola precisa organizar alguma coisa que fale sobre sexo seguro. É currículo. Não quer dizer que a escola está dizendo o que as pessoas têm que fazer. Não quer dizer que aprender a usar camisinha porque é para ir na semana que vem. Não é papel da escola fazer. Mas é papel da escola mostrar quais são os conhecimentos científicos que diminuem a vulnerabilidade das crianças e jovens hoje. E cada um vai decidir o que vai fazer com os seus valores morais. E por isso que a família não deveria ter receio de que a escola transmitisse esse conhecimento. Porque não é papel da escola dizer o que cada um tem que fazer. É exatamente essa capacidade da escola pública de apresentar o conhecimento científico mais atual possível que faz com que a escola seja um espaço democrático. Porque todo mundo tem direito a esse acesso ao conhecimento. Não é possível negligenciar conhecimento. E isso é importantíssimo para as questões da última política pública do governo federal, que não se efetivou, mas ela foi só alardeada, né? Que foi a proposta de educação sexual da anterior ministra dos Direitos Humanos de pregar abstinência sexual. Então, já aconteceu isso no governo Bush, eu falo isso no capítulo 1 do meu livro. Eu até atualizei com dados e tudo. O Bush fez isso, o Bush filho fez isso nos Estados Unidos e o Trump também fez isso nos Estados Unidos. Dá dinheiro para programas que só pregam abstinência sexual. E no momento que eles pregam abstinência sexual, que eles tentam incutir na cabeça do jovem que ele deve evitar a prática sexual, eles não fazem mais nada. Eles não falam sobre métodos contraceptivos, eles não falam sobre questões reprodutivas, nada. E ele então negligencia informação. Então eu repito, o papel da escola é a transmissão desses conhecimentos. O que cada um vai fazer, cada criança e jovem vai decidir na sua casa, com as outras pessoas responsáveis, mas a escola, o papel da escola é falar sobre esses assuntos. Que medidas, então, seriam recomendáveis no ambiente escolar? Essa relação escola-família, tentar resgatar isso sempre, com muita paciência, sempre tentando se colocar e dizer, venha conhecer, mostrar um referencial que a gente usa. A escola vai fazer uma palestra, vai vir um corpo de bombeiros aqui falar sobre primeiros socorros e depois, logo em seguida, vai vir uma senhora que trabalha no movimento de câncer de mama falar sobre prevenção de câncer de mama. E meninos e meninas juntos, gente. Não é porque é câncer de mama que ela vai explicar como é que é o toque, que o menino não tem que estar ali assistindo. Ele tem que assistir. Ele tem irmã, ele vai ter namorada, ele tem mãe, ele tem que assistir. Não é porque o professor vão falar do uso da camisinha que a menina não tem que estar ali para ouvir. Isso é segregação pedagógica. Qual o limite das famílias? Muitas famílias acham
que elas podem definir o currículo da escola. Infelizmente isso tem acontecido. O currículo da escola não é definido para cada família. Não é a família que diz o que tem que ser ensinado na escola. São as políticas educacionais, gente, que são criadas por várias entidades. DIME, AMPED, Associação de Divisoras Escolares, Conferência Nacional de Educação, tudo que vocês querem imaginar. Cada vez que tem uma proposta curricular, se mobiliza todo mundo, a gente fica anos e anos estudando, dando contribuições, para daqui a pouco o documento que é organizado pelos profissionais da educação está pronto, vai para o Senado, eles alteram, os políticos. Vai para a Câmara de Vereadores, o prefeito do lado de um pastor evangélico e de um padre resolve tirar os termos do documento. Isso é entender o contexto que a gente está vivendo da sociedade, fazer essa resistência, não desistir, entender isso, chamar as famílias para conversar e explicar para elas. Como fazer o trabalho com professores para trabalhar com as famílias mais fechadas em comunidade. Como trabalhar com a educação sexual nas escolas de maneira que as famílias entendam que se faz necessário falar sobre esse assunto tão importante. De novo, convidar para vir. Eu me lembro quando a gente fazia a formação nas unidades escolares. Depois da formação, a gente fazia uma reunião de pais e mães para falar do que tinha sido feito, quais as atividades que iam ser desenvolvidas com as crianças, como é que a escola ia encaminhar as conversas das crianças sobre a diferença do corpo de meninos e meninas. O que diziam os PCNs de 97? A ação da escola é complementar à educação dada pela família. Complementar por quê? Porque a escola apresenta conhecimento científico, discute os temas. A família prega seus valores morais, religiosos e ideológicos. A escola deverá informar os familiares dos alunos sobre a inclusão de conteúdos de educação sexual na proposta curricular e explicitar princípios norteadores da proposta. Dizer como é que vai ser feito, tal, mostrar o livro. Tem que mostrar os referenciais teóricos que se está se utilizando. O que eu entendo que, então, é a educação sexual para os anos iniciais? A mesma coisa que se falou com a educação infantil. Os mesmos conteúdos podem ser trabalhados com os anos iniciais. Falar sobre as partes do corpo de meninos e meninas, o corpo humano e reprodução, a linguagem científica e cultural, valorizar as duas. A cultural que eu estou falando aqui é os nomes das famílias, como é que cada família nomeia seu genital. Isso já com a criança da educação infantil já acontece na roda de conversa. Conceito de privacidade e intimidade, saber como é que é o comportamento, qual é o direito do outro, qual é a invasão que se tem às vezes do corpo do outro. E quais são os temas principais que nesses 30 anos as minhas pesquisas, com os anos finais do ensino fundamental e com o ensino médio, mostram para mim que são temas que eles gostariam de falar. Vejam que numa escola que vai trabalhar, pode fazer como a gente fez, pode partir dos temas de interesse dos próprios jovens. Mas primeira transa, orientação sexual, masturbação e erotismo, virgindade, sexo seguro, violência sexual, maternidade e paternidade, contracepção, aborto e relações de gênero. Vejam que esses temas foram conseguidos todos garantindo a privacidade do jovem. Quando a gente, por exemplo, inicia um trabalho para conversar, a gente parte de perguntas que eles querem fazer. Coisas que eles... Porque eles não fazem publicamente. Mesmo que a gente defina que a conversa vai ser séria, no sentido, né, de que tem que esperar o tempo deles, tá, gente? Quando tu vai falar que vai fazer um trabalho de educação sexual, um tempo eles não acreditam, eles não acham que tu vai responder tudo que eles perguntam, eles fazem piada, eles ficam nervosos, tem aquelas deixadinhas sempre de uns querendo parecer que sabem mais, até se tornar banal. Até se tornar como uma disciplina qualquer. Eu sei disso porque no Colégio Agrícola de Araquari que eu dei aula, 1 ano de biologia, e olha que era reprodução de bovinos, era não sei o que de agricultura, era no Colégio Agrícola, e eu destinei 10 minutos de cada aula, do primeiro ano, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, para responder perguntas que eles me faziam, e isso foi feito assim durante os 4 meses. No começo eles achavam que eu não ia responder nenhuma pergunta, quando eles viam que todas as perguntas que estavam na caixinha lá, que ficava na sala, tinham um encaminhamento, tinha uma dinâmica, eles começaram a encarar com seriedade, né? Então é assim, só precisa ter o começo para as coisas acontecerem. E no livro então, que agora espero que saia a 2ª edição, que eu estou mostrando para vocês, que espero que seja o lançamento feito agora na FAED em novembro, o livro Educação Sexual na Sala de Aula, que tem um capítulo específico sobre atividades, que eu não pedi para vocês lerem, eu pedi para vocês lerem o 5, para vocês perceberem como vários elementos ficam atrasados para ser trabalhados com a adolescência que não foram, né? Mas tem um capítulo sobre anos finais de ensino fundamental, tem o capítulo 1 sobre abordagens contemporâneas na educação sexual. Isso foi feito no meu doutorado em 2005 e se mostrou real quando o último governo federal assumiu, né?
a abordagem moral tradicionalista, que é a que prega a educação sexual por abstinência, foi mencionada, porque não foi feito nenhum ato, nada, né? Mas foi mencionada e provavelmente deve ter tido ganhos políticos pela então ministra Damares Alves, Ministério de Direitos Humanos da Mulher, como a proposta do governo, e no livro aqui já vai ser acrescentados os materiais de publicidade que foram feitos, que estavam no Congresso Nacional dessa campanha de abstinência, que foram divulgados provavelmente em várias igrejas evangélicas para que tivesse o ganho eleitoral de um ato como esse, mas que não se implementou no Brasil, não chegou nas escolas, então foi mais um alarde em televisão. O segundo capítulo, que vai falar sobre a questão mais teórica dessa abordagem. O capítulo 3 são princípios de uma educação sexual na escola, muito breve, onde tem o conceito de crianças sexualmente saudáveis. O capítulo 4, que vai falar das crianças do livro, cada uma delas tendo uma biografia específica e homenageando alguém, que é um texto muito legal para trabalhar em língua portuguesa, enfim, como gênero literário, né, a biografia, e já ao mesmo tempo discutindo questões das políticas de identidade. Esse capítulo 5, que é o que vocês receberam, possibilidades didáticas para um começo, para vocês perceberem como tem vários elementos já no início para ser trabalhado com as crianças pequenas, né, que durante esse tempo no curso de pedagogia, na disciplina da terceira fase, Educação, Gênero e Sexualidade, a gente pôde dar essa contribuição na formação das pedagogas que pelo menos saem da UDESC. O capítulo 7, que é Educação na Adolescência, Jogos e Anos Finais do Ensino Fundamental, onde aqui então tem vários jogos, atividades, reflexões que podem ser feitas, bingo adolescente, sugestões de atividades que vão problematizar esses vários temas aqui e que mostram, que dão assim uma ideia de como que a gente pode trabalhar didática e metodologicamente essas questões. Mas, para além do meu livro, existe um material imenso produzido, que eu já vou mostrar, das políticas públicas, que foi feita uma pergunta sobre políticas públicas. Aqui, gente, é um capítulo 8 específico que eu escrevi sobre raça, etnias e identidades étnico-racionais, que também vale a pena dar uma olhada. E mostrar para vocês que são muitas as educadoras sexuais que trabalham questões de educação sexual, ou usam o termo educação para a sexualidade, ou estudo das relações de gênero, né? Umas já falecidas, como a Edna Silvia, da UDESC, e a Débora Saião, da UFSC, né? Que tiveram suas contribuições e que produziram materiais que mostram pra gente, sobre o ponto de vista da pedagogia, que a educação sexual é muito mais simples do que a gente imagina. E que desenvolveram pesquisas e produziram materiais ao longo de todo esse tempo, esses anos que estiveram aí produzindo. E essa pergunta aqui, ó, políticas públicas, eu quero chamar então a atenção para vocês. Além dos PCNs do governo do FHC, o período que mais teve materiais, que são os melhores que tem para se estudar, para se preparar, para trabalhar essas didáticas, são durante o primeiro governo do Lula, de 2003 a 2011. Além de ter criado a Secretaria de Políticas de Mulheres e Igualdade Racial, no governo FHC saiu o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, no governo do Lula foi o 2 e o 3. E todos esses programas aqui, Brasil Sem Homofobia, Gênero e Diversidade na Escola, que tem livros excelentes de texto para se estudar e sugestões de atividade. Saúde e Prevenção na Escola, de 2008, outro material excelente para trabalhar. Escola que Protege, Enfrentando a Violência contra Crianças. O Gênero e Diversidade, de 2009, que passou para as universidades. Então eu fiz parte do projeto piloto em 2006, que era só à distância, para a 5ª e 8ª série. Em 2006 eu tive uma turma só da cidade de Maringá, e depois em 2009, quando foi para as universidades, a UFSC ofereceu esse programa de formação. Eu também fiquei com o polo de Braço do Norte, de Itajaí, com 10 polos, eu era responsável, professora por 2, também atuei nesse projeto. Esse SPE, Saúde e Prevenção na Escola para Adolescentes, de 2010, produz umas cartilhas, que é um material excelente de texto e de sugestões de atividades. Todos esses materiais têm PDF que a gente acha, se vocês não tiver como banco de dados na escola, se acha na internet, ou então eu tenho todos. É só pedir que eu entrego. Então, esse projeto que eu já falei, olhem só o índice de temas que são tratados, de textos que só o Saúde e Prevenção na Escola traz. E uma coisa importante, né, que ele vai falar da questão, ele vai falar de relações de gênero como uma das primeiras unidades aqui, a unidade 3, relações de gênero, identificando estereótipos e a construção social dos gêneros. Então,
Assim, para estudar, para ter ideias, esses são os materiais. Cartilhas dos adolescentes, uma cartilha metodológica, outra sobre adolescência, álcool e drogas, prevenção, diversidades sexuais, gênero, sexualidade, saúde reprodutiva e raças e etnias. Outro material excelente também para trabalhar. Depois a gente teve no governo da Dilma o Escola Sem Homofobia. Todos esses projetos que eu estou falando são programas de formação de professores, tá? Não é nada para as crianças. Que fique bem claro até hoje. Nunca foi feito nenhum material para crianças e jovens, e sim programas para formação de professores, que foi a grande queixa do PCN. Quando os PCNs em 97 lançaram a educação sexual como tema transversal, muita gente se negou a trabalhar por causa que não tinha formação. E aqui no caso da Dilma, depois veio o Temer, que daí o Temer como política é só a Base Nacional Curricular Comum, a Base Nacional, e teve toda a polêmica do novo ensino médio. E no governo do Bolsonaro, entre das questões mais polêmicas do campo da educação, que foi a alfabetização pelo método fônico, política educacional, política especial, que também foi uma questão bastante divulgada, né? As escolas cívico-militares incentivadas, né? E a homeschooling, como ensino domiciliar, o programa de abstinência sexual teve mais estardalhaço do que propriamente, teve mais intenção de ganho político do que propriamente teve algum impacto nas escolas. Não chegou a se fazer nenhum material e nada, de tamanho absurdo, no sentido de que políticas públicas numa democracia laica não são feitos baseados em ideologias de religião. De novo eu repito, a educação sexual tem que transmitir o conhecimento científico necessário para evitar as vulnerabilidades. Daí, o que cada um vai fazer com aquele conhecimento científico vai depender dos seus valores morais, familiares. Mas a escola está fazendo o seu papel. E por fim, estou acabando, quero mostrar para vocês esse programa que está nos sites da Suécia, que é uma fundação criada pela rainha da Suécia, que mostra uma preocupação que eles tiveram muito grande com a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. O site tem ali os endereços todos, mas que eles vão falar o que deve ser trabalhado para cada, o que é apropriado para cada idade. Então, menores de 4 anos, meninos e meninas são diferentes, nome correto dos órgãos genitais. Isso aqui é uma transcrição, uma tradução que eu fiz do site, tá, gente? Mostra como próximo também da proposta que eu apresento. E quando as pessoas no mundo todo pensam e estudam e que elas querem ajudar, acima de tudo, as crianças e jovens, elas mais ou menos têm as mesmas ideias. De 4 a 6 anos, corpos de meninos e meninas mudam, o abuso sexual nunca é culpa da criança. 7 a 12 anos, na puberdade. Depois, o abuso sexual pode ou não envolver o toque, essas discussões. De 7 a 12 anos, essas eram as reflexões que eu tinha dentro desse pequeno tempo, mas que tem um livro escrito. Não só esse, mas esse. E mais um monte de artigos que estão disponíveis no blog, de mesmo nome do canal do YouTube, o blog Papo de Corujas. Praticamente todos os meus artigos científicos podem ter acesso gratuitamente no blog Papo de Corujas, tá, gente? Que aula, não? Tem gente aí pedindo pra tu voltar pra universidade, Jimena. Eu não volto para a universidade, mas eu de vez em quando aceito convites como esse. E eu tô bem feliz, porque eu sei que tu negou um monte de convite e aceitou o convite da SESC. Eu aceitei também, não que as pessoas que tenham me convidado não tivessem também uma relação, mas Raquel, foi muito significativo para mim aquela vez que a gente fez a formação lá no Ribeirão da Ilha. E eu fiquei bastante feliz quando, depois de tanto tempo, alguém, supervisor escolar, no mesmo pique agora na presidência da associação, organizando esse evento, eu pensei, sabe aquela coisa do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas? Eu fiquei pensando assim, gente, a Raquel é um pouquinho também do que eu injetei, assim, então eu tenho que dar essa força, eu tenho que estar aí junto com vocês e contribuir para a gente fazer algumas reflexões aí, enfim, né? Vamos lá. E só gratidão, né? As pessoas tinham mandado já as perguntas, é uma aula, né? Que a Jimena traz pra gente. A gente tem um grupo aqui do grupo de estudo. Eu já botei lá o link do YouTube, porque eu sigo lá o Papo de Corujas. Quando tu for lançar o teu livro, eu peço que tu convide a gente, mande um convite, vai ser lá na FAED, para que a gente possa divulgar para quem quiser. E a questão da ciência, né? Eu acho que isso que a Jimena traz, a gente conversa muito sobre isso, conhecimento científico, né? Saber o que a gente está fazendo é a nossa intencionalidade na escola.
Nós aqui da SESC, né, toda a diretoria, eu acho que só tem a agradecer a você trazer essa sua contribuição, essa sua construção enquanto professor educador, dizer que a nossa intenção é mentalizar, né, os supervisores, as pessoas que estão na escola, para que elas possam sentir essa coragem, né, que tu passa para a gente, essa coragem de fazer um enfrentamento lá na hora da discussão do projeto político-pedagógico, na hora da discussão do currículo, de trazer esses elementos para o debate, porque isso ainda está muito, essa discussão está muito distante do espaço da escola. A gente sabe disso, né? Então, o supervisor escolar, como grande articulador político-pedagógico que eu considero, ele tem que ter essa coragem de trazer esses elementos para o debate. Mesmo que não vença esse debate, que não consiga implementar, mas tem o papel de trazer, né? De colocar na mesa e provocar. Obrigada. Nós somos pedagogas. A pedagogia que é como ciência central, é a metodologia de ensino, são as pesquisas relacionadas com didática, são as pesquisas de estatística e dados, são as análises que são feitas nas políticas públicas. A gente pode usar várias coisas como recurso didático pedagógico. Eu sempre usei muito propaganda assim, para falar das questões de gênero, enfim. Mas é muito certo que o que nós estamos discutindo é o que a pedagogia e as licenciaturas nos colocam como professores, né? Discutir temas, assuntos e conhecimento na escola. É claro que as pessoas têm problemas, nós vamos encontrar muita gente com questões de ordem emocional, que precisam ser ouvidas e encaminhadas, que vão na nossa sala para conversar com a gente, que vão chorar na hora que estão conversando, que tem pais e mães que são agressivos, e a gente tem que mediar isso, às vezes pedindo ajuda para outros profissionais, às vezes conselho tutelar. E outra coisa fundamental, gente, é apoio da direção. A direção da escola, ela precisa apoiar o trabalho dos profissionais da educação. Vocês, supervisores, orientadores educacionais, administradores e os professores de sala de aula que estão fazendo os trabalhos, que querem desenvolver essas temáticas, enfim, né? É fundamental o apoio da direção em trabalhar essa temática. Enfim. Terminamos? Acho que sim, né? Então a gente agradece mais uma vez, viu, Sheila? Boa noite, gente. Um beijo.